Oi, tudo bem, galerinha do quarto ano? Vocês estão bem? Vamos começar a nossa segunda semana nas videoaulas e nós vamos começar com a nossa rotina de sempre, que é com a frase do dia. A frase do dia é: aprenda com o ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã. Quem falou essa frase foi Albert Einstein. O que nós podemos tirar de lição nessa frase? Que nós sempre estamos num constante aprendizado. Não é? Quando diz aí, aprenda com ontem, é que as coisas que você fez ontem, que foram corretas, você pode trabalhar em cima delas para melhorar. E as que não foram tão corretas assim, você pode aprender com o erro, trabalhar para que você acerte. Tia Flávia não sempre fala para vocês que o erro faz parte do processo de aprendizagem? É assim também em qualquer área da nossa vida, não só na escola. Tá bom? Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz, né? O esporte, nós já sabemos, vocês já viram na aula de educação física, que o esporte, ele é parte integrante do nosso processo de desenvolvimento integral, porque ele trabalha a nossa saúde, o nosso corpo, né? A nossa mente, trabalha a nossa interação com o outro, porque no esporte nós conversamos, nós interagimos com as pessoas, né? E trabalha a paz porque ele tem que exercer também a função de que ensinar nós a vencermos e a perder. Porque numa competição, num jogo, em qualquer esporte, um vence, o outro perde. Então é necessário saber perder e é necessário também saber ganhar, não é? Hoje nós vamos, a nossa disciplina de hoje é ciências, e nós vamos lá para a atividade da página 209 e 210, tá? Que essa atividade, ela é um texto, e nós vamos fazer responder umas questões embasadas, relacionadas com esse texto. Tá? E mais no final da aula eu vou ler as questões com vocês. Essas são questões que estão anexadas ao plano. No final do plano tem as atividades com a data, tudo certinho, tá? É só vocês preencherem, imprimir e preencher, tá? Lembrando que essas atividades é muito importante que vocês façam, porque no nosso retorno na escola eu vou pegar, recortar e colar no caderno de vocês, tá? Então é necessário que vocês façam. Então, após essa atividade, no final, na página 213, aí tem uma atividade que vocês têm que fazer no livro, tá bom? Mas enquanto isso, peguem o livro de vocês na página 209 e vamos lendo juntos, tá? Prestando atenção na leitura, leiam junto, acompanhem a leitura. E no momento eu vou interferindo e explicando para vocês, tá? Com calma, devagar, ok? Vulcanismo. Observe novamente a imagem da página 202 e 203. O vulcão apresentado nessas imagens, nessas páginas, está em erupção, liberando materiais da superfície terrestre. Então, nós vamos lá na página 202 e na página 203. Olha, essa página aqui, ela é o vulcão em erupção, que é quando ele derrama tudo que ele absorve da superfície terrestre, tá? Transborda. Em diversos locais existem vulcões que podem estar ativos ou não. Mas, afinal, o que é o vulcão? Os vulcões são elevações ou montanhas formadas por erupções, por onde sai o material pastoso presente no manto terrestre. Então, quer dizer, nós não vimos que o manto ele está logo abaixo da crosta e antes do núcleo, ele está no meio dos dois. Então, os vulcões, eles são elevações que formam uma montanha, né? Elevações, se eleva, forma uma montanha e por onde sai o material presente no manto. Todo o material que tem nesse manto
é superaquecido e ele sai, ele transborda através do vulcão, que é essa elevação que forma essa montanha, tá? Número 1. O material formado por rochas derretidas presente no manto terrestre é chamado magma. Então, o manto, nós não vimos na aula anterior que o manto ele é quente, ele tem a temperatura elevada, né? Então, essas rochas que são derretidas, formando esse manto, é chamado de magma, tá? Esse magma pode se acumular em determinadas áreas, geralmente menos profundas da crosta terrestre, as chamadas câmaras magmáticas. Então, o magma, ele se acumula em áreas pontuais, tá? Geralmente profundo na crosta terrestre. O próprio manto, ele já está abaixo, né, da crosta terrestre, que nós podemos ver. Então, essas camadas menos profundas, elas são chamadas de câmaras magmáticas, tá? Que é onde ficam o magma. Número 2. Em determinadas condições de temperatura e de pressão, parte do magma acumulado é forçado para a superfície terrestre através de abertura na crosta terrestre, como os vulcões. Então, devido à pressão, a pressão atmosférica sobe, tem essa elevação formando o vulcão, e a alta pressão e a alta temperatura faz com que esse acúmulo de magma se derrame, né? Transborde, que é como nós vimos naquela a imagem anterior, da página 202 e 203. E aqui, tudo que eu tô lendo, vocês seguem por esse esquema aqui, ó. Eu li o número 1, li o número 2, tá? Vou chegar no número 3. É muito importante que vocês acompanhem a leitura e observem o esquema da imagem que está no livro, para auxiliar na compreensão de vocês. A terceira, número 3. Ao chegar à superfície terrestre, o magma passa a ser chamado lava. Ele é magma enquanto ele está dentro da superfície terrestre, passando pelo vulcão. A partir do momento que ele derrama, é lava, tá? Já muda o nome, já não é magma mais. Derramou, é lava. Em alguns casos, o magma pode ser expelido com muita força, atingindo grandes alturas e distâncias. Então, de acordo com a pressão atmosférica e a temperatura, ele pode derramar mais devagar, mais calmamente, ou ele pode atingir grandes alturas e distâncias também, tá bom? O processo natural de liberação de magma na superfície terrestre e seu posterior resfriamento, formado por rochas, é conhecido como vulcanismo. Então, esse processo que eu li aqui agora, ó, a etapa 1, a 2 e a 3, esse processo que passa o vulcão, ele é chamado de vulcanismo, tá? No momento em que forma o magma, passa pelas câmaras magmáticas, até o momento em que ele sai, que ele é expelido, que ele é retirado pelo vulcão, esse processo é chamado de vulcanismo. Vamos lá para a página 210, por favor. Além da lava, outros materiais podem ser expelidos durante a erupção vulcânica, como cinzas e gases. Por isso, esses eventos causam grandes prejuízos às regiões próximas ao vulcão, poluindo a atmosfera terrestre e a água, devastando ambientes naturais e moradias, e causando a morte de muitos seres vivos, inclusive seres humanos. Nós vimos que a alta temperatura e a pressão é que promove esse vulcão, né? E esse derramamento dessa lava. Então, ele vai destruir por quê? Das cinzas, os materiais... tem micro-organismos lá que não vão fazer bem para o ser vivo, né? Que é para as plantas, para os animais, para a água. Libera gases que não são
os gases essenciais que nós necessitamos para viver. Então, se esse vulcão estiver localizado num local onde tem animais, onde tem casas, vai haver uma destruição, ou uma grande área verde, né? Vai haver uma destruição aí. Vamos ler esse texto aí, ó. Pompeia e Herculano. No dia 24 de agosto de 79, as cidades de Pompeia e de Herculano, na Itália, foram soterradas com lava. O que é soterradas? Foram engolidas, né? A lava tomou conta, toda a cidade ficou por baixo da lava. Lava e cinzas após a erupção do vulcão Vesúvio. Muitos dos habitantes dessas cidades foram soterrados pelo material expelido pelo vulcão. Estima-se que 16 mil pessoas foram vítimas da erupção do vulcão, do Vesúvio. Muitas das pessoas soterradas pelo material vulcânico foram petrificadas e conservadas ao longo dos séculos na posição em que estavam no momento em que morreram. Então tá vendo aí que aconteceu já, né? Em 1979, um desastre por conta da grande quantidade de lava expelida por um vulcão. Isso aí está ilustrando o parágrafo anterior que nós lemos e eu expliquei para vocês. Apesar dos efeitos negativos do vulcanismo, esse processo é essencial para a formação da crosta terrestre. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele pode ser prejudicial, ele também tem os pontos positivos, né? E é responsável pela formação de solos muito férteis, ideais para o desenvolvimento da agricultura. O solo, conhecido popularmente como terra roxa, é muito fértil e ele é formado a partir do desgaste de rochas vulcânicas, ou seja, através das rochas produzidas pelo vulcão é que é formado essa terra roxa, que ela é fértil, ela é boa para plantação, tá? Então ele tem os dois lados, ok? Vamos para a página 211. Terremotos. Leia a manchete a seguir. Forte terremoto sacode capital do Panamá e gera alerta. A crosta terrestre e a parte superior do manto formam a litosfera. Então, a crosta terrestre e a parte superior, o que é a parte superior? Parte de cima do manto forma a litosfera. Essa porção de terra é formada por várias partes, chamadas placas tectônicas. Então, essa porção de terra que é formada pela crosta terrestre e pela parte de cima do manto, ela tem várias partes que são chamadas placas tectônicas, que estão em constante movimento. O impacto entre essas placas pode provocar terremotos, por exemplo, que são tremores que ocorrem na crosta terrestre. Os países asiáticos, né, como nós vimos nos noticiários, tem muito terremoto, né, que são esses tremores na Terra, que é o abalo dessas placas tectônicas, né, que são as partes aí entre a crosta terrestre e a parte superior, a parte de cima, a primeira parte do manto, tá? Então esse abalo aí que faz com que haja terremotos, tudo bem? Esse mapa aí que vocês estão observando aí logo abaixo do texto são as placas tectônicas, tá? Aí ao lado vamos ler, ó, representação das placas tectônicas. Quando as bordas dessas placas se chocam, ocorrem vibrações, que são responsáveis pelos tremores percebidos na superfície da crosta terrestre, ou seja, pelos terremotos. Então, o que acontece? Quando essas placas que estão entre a crosta terrestre e a camada superior, a primeira parte do manto, entre elas existem várias camadas, que são as placas tectônicas. Então, o impacto, que é o movimento delas, é que faz com que haja terremotos. Os terremotos podem ser de diferentes intensidades. As pequenas vibrações são pouco percebidas na superfície terrestre, enquanto as grandes vibrações são percebidas com fortes abalos,
capazes de derrubar edifícios, árvores e causar grandes acidentes. Então, a intensidade do terremoto é a intensidade em que há a vibração dessas placas. Vamos na página 212. Vamos ler esse texto aí. Solidariedade em meio aos escombros. Leia a manchete abaixo. Brasil e Irã enviam ajuda a vítimas de terremoto no Equador. A ajuda servirá para atender as necessidades que surjam entre os cerca de 12.500 feridos e 25.000 pessoas em situação de calamidade deixadas pelo terremoto. Calamidade é situação muito ruim, muito difícil. Em abril de 2016, o Equador foi atingido por um terremoto de grande intensidade, causando destruição e muitas mortes na região. Após esse evento, o Equador recebeu ajuda de diferentes países que contribuíram com alimentos, medicamentos e roupas. Além disso, muitos governos enviaram agentes de saúde para ajudar a população e resgatar as vítimas que ainda estavam sob os escombros. Os terremotos são fenômenos naturais que podem causar grandes tragédias. Em situações como essa, a solidariedade e o trabalho voluntário são essenciais para a reconstrução dos locais atingidos e para o cuidado com os sobreviventes. Tem uma imagem aí do lado e ao lado está falando, especificando o que é essa imagem, do que se trata. Escombros e destruição causada pelo terremoto do Equador em 2016. Olha só, derrubou casas, derrubou prédios, postes de luz elétrica. Tamanho foi esse abalo, né, da placa tectônica, formando esse terremoto. Qual é a importância da solidariedade em situações de tragédia após a ocorrência de terremotos como a que ocorreu no Equador? Então, vocês vão discutir aí em casa com seus familiares. Se quiser também responder, tá? Nesse espaço aí, pode. Qual que é a importância de você ser solidário, de você ajudar, né, pessoas que passam por uma tragédia como essa? Perdendo casas, perdendo lojas, né, perdendo móveis. Então, qual é a importância de ajudar, de você ser ativo, ser solidário, tá? Vamos para a página 203, que eu vou falar para vocês sobre as atividades. Número 1. O sismógrafo é um aparelho utilizado para detectar vibrações do solo, como as geradas pela movimentação das placas tectônicas. Esse equipamento pode identificar a origem do abalo e medir a intensidade do terremoto. Então, ele é um aparelho que vai medir a intensidade dessa vibração das placas tectônicas. Tá? Ele vai medir, ele vai dizer se está um terremoto muito alterado, né, com vibrações muito importantes, muito significativas, ou se é uma vibração dentro da normalidade que nós, às vezes, nem sentimos, né? Letra A. Qual é a importância dos sismógrafos para a proteção da população? Se necessário, faça uma pesquisa. Já falamos sobre o que causa o terremoto, nós falamos o que ele causa na nossa vida, né, o que pode atingir na nossa vida, e já falamos o que é o sismógrafo, o que ele faz, né, que é medir a intensidade da vibração da placa tectônica, que forma o terremoto. Visto isso daí, você vai responder qual que é a importância desse aparelho, desse equipamento, o sismógrafo, para proteger a população, tá? Se você ainda tiver com um pouco de dúvida, tá até sugerindo aí na atividade, faça uma pesquisa, tá bom? Letra B. Por que podemos dizer que, de modo geral, no Brasil não ocorrem terremotos de grande intensidade? Então, você vai pesquisar por que nós podemos dizer que, de um modo geral, né, no Brasil não ocorrem terremotos de grande intensidade, que são esses terremotos que destroem empresas, né, que destroem as construções, que de repente abrem aquelas grandes erosões, né, nas ruas, nas estradas. Por que no Brasil isso geralmente não ocorre? Letra C. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra a palavra
que completa a frase. É uma onda gigante causada por terremoto que ocorreu na crosta terrestre oceânica. Você vai desembaralhar essa é a definição dessa palavra, tá? Então você vai desembaralhar e descobrir que palavra é essa. Como eu falei para vocês, além dessa atividade no livro, vocês tinham uma atividade em folha, que tá lá embaixo no final do planejamento, em anexo, tá? Que é o seguinte, a número 1 é sobre vulcanismo e sobre terremotos, tá? É sobre o mesmo conteúdo que nós vimos agora. Número 1, de que camada da Terra provém a lava liberada pelo vulcão? Número 2, o que você sabe sobre vulcões? Pode fazer uma pesquisa. Vocês sabem agora o que nós falamos, vocês sabem o que tem no livro e pode pesquisar para saber mais e coisas diferentes do que nós vimos aqui. 3, o que é magma? 4, qual é o nome que o magma recebe ao chegar à superfície terrestre? Nós vimos que ele passa como magma, né? Quando ele derrama, que ele chega na superfície, em cima da Terra, qual que é o nome que ele recebe? Nós vimos que ele troca de nome, né? 7, explique o que é terremoto. 8, sobre a data comemorativa de hoje, escreva o que você pensa em relação de esporte para o desenvolvimento e a paz. Essas atividades são atividades no livro da página 213 e essa atividade é em folha, tá? Vou ficando por aqui, abraço a todos e até a próxima aula.